Seja muito bem-vindo ao Gret Lovers. Você já se perguntou por que, mesmo desejando profundamente alcançar seus objetivos, algo parece impedi-lo de agir? No vídeo de hoje, vamos explorar como o medo influencia nossas decisões e como podemos superá-lo. Vamos revelar a verdade por trás dos 6 fantasmas do medo, descritos por Napoleon Hill, e como usar esse ensinamento para cultivar coragem, esperança e determinação. Você está prestes a ouvir algo que talvez ninguém tenha te contado sobre um dos livros mais poderosos já escritos, Quem Pensa Enriquece. Esse vídeo não é um resumo, não é uma lista, é um chamado. Vamos analisar juntos a parte mais negligenciada e transformadora do livro, os 6 medos que aprisionam a sua mente, drenam sua energia e bloqueiam o que você tanto quer manifestar. E mais do que isso, você vai entender como esses medos se infiltram e como a teoria da permissão e a lei da atração podem ser a chave para sair da prisão. Se você busca coragem, esperança e uma faísca para se libertar, fica até o final. A mentira que nos contaram. Nos ensinaram que o sucesso vem só com esforço, com suor, com luta. Mas quem pensa? Enriquece revela algo muito mais profundo. O que te separa da vida que deseja? Não é falta de talento nem de oportunidade. É o medo. Não o medo natural, aquele que protege, mas o medo aprendido, o medo programado. É o medo que se disfarça de prudência, o medo que você herdou sem perceber, o medo que você repete todos os dias e nem questiona. E é aí que entra a teoria da permissão. Você não precisa vencer o medo com força. Você precisa parar de lutar com ele e começar a permitir o que é seu por direito. A mudança de frase que muda vidas. Talvez você já tenha ouvido a frase: se der medo, vai com medo mesmo. Mas hoje eu quero te propor uma mudança, mais gentil, mais poderosa, mais real. Se der medo, vai apesar do medo. Não lute contra ele. Não negue. Não espere passar. Apenas caminhe, mesmo com ele do seu lado. A lei da atração não exige perfeição emocional. Ela responde à sua disposição de continuar em direção ao que você quer, mesmo tremendo por dentro. A ação é o antídoto do medo. Cada pequeno passo que você dá, mesmo com medo, enfraquece as correntes que o prendem. Não é sobre parecer corajoso. É sobre não desistir de si mesmo. Reconhecendo o medo. Napoleon Hill identificou 6 medos básicos que nos paralisam: pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice e morte. Esses medos são como correntes invisíveis que nos mantêm afastados de nossos sonhos. Por exemplo, o medo da pobreza pode nos impedir de investir em nossos projetos. O medo da crítica pode nos silenciar. O medo da doença pode nos fazer evitar desafios. Reconhecer esses medos é o primeiro passo para libertar-se deles. Todos nós enfrentamos medos. Grandes líderes e personalidades também os enfrentaram e os superaram. Nelson Mandela disse: aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Eleanor Roosevelt aconselhou: faça uma coisa todos os dias que te dê medo. Winston Churchill afirmou: sucesso não é final, fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que conta. Marie Curie nos lembrou: nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Ayrton Senna compartilhou: o medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, acho que estou entre elas, aprendem a conviver com ele e o encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Essas palavras nos lembram que o medo é universal, mas a coragem também é. Você não está sozinho em seus medos. Reconhecê-los é um ato de coragem. Ao agir apesar do medo, você se aproxima de seus sonhos. Lembre-se, quem pensa enriquece não é apenas um título, é um convite à ação. Esses 6 medos são sabotadores do sucesso.
6 forças invisíveis que governam a maioria das vidas. 1. Medo da pobreza. Não é só o medo de não ter dinheiro. É o pânico de perder. É a ansiedade ao olhar o extrato. É a voz que diz: não posso investir em mim agora. Segundo Abraham Hicks, esse medo bloqueia o fluxo da abundância porque ativa a escassez no seu campo vibracional. 2. Medo da crítica. É o medo de ser julgado, rejeitado, apontado. É o que te faz se sabotar antes de postar um vídeo, de vender algo, de dizer o que pensa. Mas a teoria da permissão lembra: quem te julga não vive sua vida, e quem vive sua vida não tem tempo de te julgar. 3. Medo da doença. É a hipocondria emocional. É o foco constante no que pode dar errado com o corpo. E como ensinam os Hicks, aquilo que você resiste persiste. A saúde nasce do bem-estar permitido. 4. Medo de perder o amor. Não é só sobre relacionamentos. É o medo de não ser suficiente, de não ser visto, de ser abandonado. Mas você só atrai o amor verdadeiro quando permite-se amar a si mesmo primeiro. 5. Medo da velhice. É o medo de ficar irrelevante, de perder valor, de ser esquecido. Mas o tempo só tira de quem nunca viveu de verdade. Se você estiver alinhado com sua essência, o tempo é apenas um aliado. 6. Medo da morte. É o medo final, o medo do fim. Mas Hill nos lembra: a morte é só um estágio. O medo dela paralisa a vida. E viver com medo é morrer por parcelas. Todos esses medos formam um sistema, um modo sobrevivência. Mas a permissão dissolve esse sistema, porque ao permitir-se desejar, agir, sonhar, manifestar, você desativa a programação do medo. Se você pensar bem, cada um deles te paralisou em algum momento. Talvez ainda paralise. Mas o que ele revela, quase como um sussurro entre as linhas, é ainda mais profundo. O medo precisa ser enfrentado com ação. Caso contrário, ele se fortalece. Ou seja, toda vez que você se cala diante do medo, ele cresce. Toda vez que adia algo por cautela, ele comemora. E quando você percebe, já está vivendo numa cela que construiu com suas próprias desculpas. A estratégia dos corajosos. A coragem não nasce da ausência de medo. Ela nasce da convivência com ele. E é aí que Napoleon Hill deixa uma dica simples, mas subestimada. Enfrente um medo por dia. Pode parecer pouco, mas não é. É revolucionário. Porque quando você encara um medo por dia, você treina seu cérebro para parar de fugir. Você retoma o controle. Você avisa para o universo e para si mesmo que não aceita mais ser dominado por fantasmas. Não importa o tamanho, importa o movimento. Coragem não é um dom, é um músculo. E se você treinar isso diariamente, vai perceber que não precisa de motivação, precisa só de permissão. Hoje, escolha um medo, um só, e dê um passo em direção a ele. Escreva, converse, se inscreva, saia, haja. Use a frase "e se der certo" como sua âncora. Repita ela em voz alta, quantas vezes for preciso. Você não precisa vencer o medo hoje, só precisa mostrar que ele não manda mais. A maioria das pessoas não fracassa porque é fraca. Fracassa porque espera não sentir medo para começar. Mas esse momento nunca chega. E você? Vai seguir esperando? Ou vai decidir que um passo, mesmo tremendo, é melhor do que mais um ano congelado? Chega uma hora em que você precisa escolher. Vai continuar repetindo frases como "não dá", "um dia", "quem sou eu"? Ou vai começar a escrever o plano da sua vida com a caneta da decisão? A mente que pensa, sente. A mente que sente, cria. E a mente que cria, manifesta. Você já tem o ouro, só precisa parar de duvidar da própria mina. Agora me diga, se você tivesse certeza de que vai conseguir, o que faria hoje? Você tem um mapa. Está em quem pensa enriquece. Mas o mapa só revela o tesouro quando você se move. E a vida vai começar a te levar a lugares
que hoje parecem impossíveis. O medo é o mais sutil e destrutivo dos inimigos. E o mais cruel, ele faz você acreditar que está se protegendo, quando na verdade está apenas se escondendo da vida. Este vídeo foi inspirado em um clássico atemporal. Quem pensa enriquece. Mas a leitura que você vai fazer agora é diferente. É com olhos de quem desperta. Adquira o livro, o link está na descrição do vídeo, e comece a ler com olhos de quem busca poder, não só dinheiro. E se você ainda não viu o vídeo mais impactante do canal, assista agora. O que está escrito na página 60 de Mais Esperto que o Diabo vai te chocar. Ele está aparecendo na tela. Ou clique no link da descrição. É o complemento perfeito para este conteúdo. Porque no fim, coragem não é ausência de medo. É a decisão de não ser mais controlado por ele. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Gratilovers.